Obrigada pelas informações, Lélio. O Ceará tem mais de 37 mil casos de Covid-19 e 2.603 mortes. A capital, Fortaleza, é o epicentro da pandemia no estado, com mais de 20 mil casos e 1.769 mortes. Nós estamos em contato com o professor Tiago de Souza, que nos conta como está a situação por lá. Bom, me chamo Tiago, falo aqui de Fortaleza, Ceará. O que eu tenho percebido foi o aumento do número de casos de contaminados com a Covid, o que preocupa porque atualmente nós ocupamos o segundo estado com maior número de contaminados e é possível ver em relatos e até em notícias locais que os nossos hospitais estão trabalhando com atendimento praticamente ao máximo. E com esse aumento do número de contaminados, também foi possível ver que houve um aumento do número de contaminados no interior, né? Como Fortaleza sendo o epicentro, então o estado decretou lockdown. Nós já estamos em adiamento a cada 15 dias, há um pronunciamento do governo do estado, juntamente com a prefeitura, onde eles avaliam a situação, onde se houve um aumento ou uma redução no número de casos, para ver essas medidas que devem ser tomadas. Então, o que é que a gente tem percebido? Que apesar do lockdown, tem sido adotado outras estratégias como fiscalizações nas estradas. Existem algumas cidades onde você não pode entrar e sair sem uma justificativa, sem uma verificação de temperatura ou algo do tipo. Aglomeração, a gente tem visto que muitas pessoas ainda insistem, tem quebrado um pouco desse bloqueio. Nos bancos, a gente tem percebido que há muita aglomeração na parte externa, há o controle na entrada, no funcionamento de acesso aos caixas eletrônicos. E na parte externa, todos os bancos, pelo menos que eu tenho visto, existe a demarcação no chão. Então, nessa fila, a gente ainda vê que as pessoas conseguem obedecer essa demarcação. Algumas agências da Caixa Econômica ainda é possível ver aglomeração, em virtude ao pessoal que está querendo retirar o auxílio, o benefício, né? E a gente pode verificar, eu pude verificar no caso, por exemplo, que existem agências da Caixa onde eles prepararam toda uma estrutura externa com cobertas em virtude do sol. Depois do decreto da utilização obrigatória de máscaras, eu tenho percebido muito que as pessoas têm aderido a essa estratégia. É quase muito difícil você ver alguma pessoa andando na rua sem máscara, apesar de ter pessoas que ainda não tomam cuidado, né? Eu vejo muitas pessoas ainda praticando atividades públicas em aglomeração. A minha rotina continua sendo a mesma, casa, serviço de banco ou mercado. E sempre eu tenho adotado essa medida, eu não deixo os meus pais saírem. Meus pais são duas pessoas no grupo de risco, 68 e 72 anos. Então eu tenho tido todo o cuidado. Alguns mercados grandes, eles verificam a temperatura da pessoa antes de entrar, higienizam as mãos até a barra do carrinho, mas isso é exceção, nem todos os mercados têm isso, mas sempre tem aquela informe na entrada e a higienização das mãos. Mas ainda é possível ver pessoas que não estão tomando esses devidos cuidados, né? O lockdown foi decretado até o final do mês. A promessa do governo é que nós vamos retomar com as atividades até 1º de junho, né, as atividades econômicas. Aí é uma questão para se avaliar, porque o número de casos só tem aumentado, apesar do número de curados também ser de aproximadamente 20 mil pessoas, é uma notícia muito boa, mas a gente tem uma preocupação porque não está tendo um declínio, né? O número de infectados ainda é muito grande. Então é algo que a gente está preocupado. Eu, como professor, não tenho previsão ainda para voltar às aulas, tenho passado as atividades à distância e tendo muito pouco retorno dos alunos. Então, se você puder, fique em casa.